Povo abençoado, e lá vamos nós. Olha, hoje a gente tem a honra e o prazer de mais uma vez receber o doutor Luiz Miguel aqui, que é o nosso advogado, e ele sempre está presente aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos aí, no canal Voo da Coruja também, no canal do irmão José Augusto, no canal do presbítero Pedrosa, sempre trazendo alguns esclarecimentos, algumas denúncias, tá certo? E prestando aí, é, vou colocar aqui assim, viu, doutor, a sua solidariedade e as pessoas aí que foram lesadas aí, caíram num golpe de uma pirâmide financeira aplicada aqui dentro da Assembleia de Deus, da IEA-DPE, tá certo? Então a gente trouxe aqui o doutor Luiz Miguel para falar sobre esse assunto aqui no canal. Fica aí que vai ser muito esclarecedor, você vai entender como aconteceu e o que você que foi lesado deve fazer para ver que você não sai no prejuízo, tá bom? Doutor, seja bem-vindo, fique à vontade aí, viu, doutor? Boa tarde aí, Eric, e aos seus ouvintes aí do canal, os sócios, os que frequentam, que acessam o seu canal. É o seguinte, Eric, eu fui chamado por uma dessas vítimas, certo? Eu não vou declinar o nome, até por questão de ética profissional, mas ela me procurou e informou que estava sendo veiculado na mídia, na igreja, que o rapaz que tinha feito toda a captação de dinheiro entre os irmãos, ele tinha feito uma nota explicando para os irmãos que investiram nesse investimento dele na pirâmide, de que ele teria um prazo para pagar e que a empresa que ele era ligado, associado a uma empresa chamada NASCAR, NASCAR Gestão de Ativos Limitada, era uma empresa de São Paulo que ele estava associado a essa empresa e captando investimentos aqui no estado de Pernambuco, principalmente entre membros, pastores, obreiros da Assembleia de Deus, concedendo, certo, a essas pessoas que investissem um juro mensal de 5%. Então, no início, ele estava pagando os 5%. Quem investia, vamos supor, 1 milhão, tinha lá a sua rentabilidade mensal, 50 mil reais. Quem investia 100 mil, tinha lá sua rentabilidade, 5 mil reais. Então, isso aí, diante da credibilidade que essa pessoa, que agora eu vou declinar o nome porque já está de domínio público o indiciamento dele, que é o Bruno Guerra. O Bruno Guerra, ele é genro de um dos diretores da Assembleia de Deus, certo? E diante da sua credibilidade, diante dos irmãos, ele começou a captar. Onde tinha pessoas querendo investir, ele ia atrás, captava o dinheiro, tá certo? E inseria nesse sistema de pirâmide e, no começo, pagava os 5%. Só que a pirâmide financeira chega a um patamar que ela quebra. E as pessoas que investiram simplesmente perdem tudo. Isso é um ato criminoso, tá certo? Inclusive, os diretores, os sócios dessa empresa NASCAR, todos estão presos, contas bloqueadas no estado de São Paulo. Então, tratava-se, na verdade, de uma quadrilha. E esse Bruno Guerra, aqui sendo representante dessa empresa, cujos sócios já estão presos, contas bloqueadas, ele fazia essa arrecadação, ficava, logicamente, com um percentual. Tanto é que ele aparece esbanjando carros de luxo, a esposa dele com bolsas de grife. Então, eles estavam realmente se locupletando da inocência dessas pessoas que faziam essa aplicação na ânsia de ter esse rendimento de 5%. E esse cliente meu, ele vendeu um caminhão, certo? Ele vendeu um caminhão por 100 mil reais, sendo 40 mil reais à vista, em espécie, e mais 6 parcelas de 10 mil reais. Aí o que ele fez? O Bruno foi na casa dele, juntamente com o Adriel, que é um filho de um pastor, e pegou esses 40 mil e mais 2 Pix de
de R$ 1.050, totalizando R$ 42.100. Acontece que, quando ele chegou para pegar esse dinheiro em espécie, o meu cliente disse que ele fez a seguinte afirmação: poxa, eu pensei que ia levar aqui em torno de R$ 500.000, só R$ 40.000. Veja que petulância, que ousadia. Ele ainda foi reclamar porque só teria sido R$ 40.000, e o irmão garantiu a ele que a cada mês ia depositar os 10 mil mensais que faltavam para completar R$ 100.000, e daria a ele uma renda de R$ 5.000. Logicamente que ele acreditou, investiu esse dinheiro, e depois ele começou a procurar esse pessoal, e esse pessoal ficou fugindo. O Bruno, o Adriel, que é filho do pastor, começaram a fugir. Aí chegou o ponto, ele disse: doutor, eu não tenho mais o que fazer. Já caiu na mídia que houve essa pirâmide. Muitas pessoas da igreja, empresários, gente que tem uma renda boa, uma renda assim, um suporte bom financeiro, investiram 100 mil, 200 mil, 500 mil. Eu tenho conhecimento que o empresário em Petrolina investiu R$ 1 milhão, totalizando todo o investimento dessa pirâmide, chegou, por incrível que pareça, a R$ 900 milhões. Está a mídia aí anunciando. Eu já dei entrada lá na delegacia de combate ao estelionato. Está lá o inquérito, já tem lá na delegacia, já tem 5 vítimas, que o meu cliente sofreu um prejuízo de 40 mil. As outras vítimas giram em torno de 100, 200, 300 mil. E o delegado pediu a gente para a gente não adiantar o avançar das investigações, porque pode acontecer surpresas aí, a gente não pode adiantar aqui para não alertar as pessoas que estão sendo investigadas. E essas pessoas que estão sendo investigadas não é para se omitir, já que é de conhecimento público, é o Bruno Guerra e outras pessoas que se associaram a ele aqui dentro do Estado para fazer esse arrecadamento e esse investimento nessas pessoas. Investimento que eu digo assim, eles iam atrás, eles demonstravam que o negócio era seguro, que a direção da igreja tinha conhecimento dessa capitalização. Então, aquilo dá uma credibilidade segura a quem queria investir. Infelizmente, a situação não era uma situação legal, porque toda empresa que tem autorização para fazer esse tipo de investimento, ela dá um prazo longo, e o investimento não gira em torno de 5% ao mês. É impossível as empresas legalizadas pelo Banco Central darem um percentual de 5% ao mês. Então, eles foram na vantagem, e é exatamente a tipificação do crime de estelionato. É você aparentar uma vantagem para a vítima, se ela tira toda a segurança e cautela, e a pessoa investe e coloca dinheiro, depois se vê o resultado aí que a gente está aí vendo. Várias pessoas aí procuraram a direção da igreja e simplesmente se sentiram lesadas e não tiveram, no caso, a devolução do dinheiro. Estão procurando agora a polícia. E já tem 5 vítimas, vão aparecer mais. E o próprio delegado disse que é uma pirâmide da Assembleia de Deus, no seio da Assembleia de Deus. Infelizmente, são pessoas, membros da igreja. Esse Bruno é genro do tesoureiro, pastor tesoureiro, Oscar Canta. Tem outro pastor também que está envolvido, que o filho dele fazer essa captação. Então, Eric, a situação que eu estou te passando é essa. Nada mais do que isso. O inquérito está em andamento, e agora é só esperar o que vem pela frente, que não vem coisa boa pela frente dessas pessoas. Olha, para você ver, viu, pessoal, como o doutor Luiz Miguel está dizendo, só para você ter ideia aqui, só para você ter ideia. Vamos colocar aqui, um cálculo simples aqui e raso, tá certo? Se você pegar R$ 100 mil e investir numa caixinha do Nubank,
numa caixinha no Nubank ou no Tesouro Selic, que é o mais seguro para você investir seu dinheiro, para fazer uma reserva de emergência, vai mais ou menos R$1.000 por mês. Você investiu R$100.000 por mês, você vai ganhar mais ou menos R$1.000, tá certo? Ele ofereceu o quê? Você botava 100 mil e você tirava 5 mil. Aí, meu amigo, o povo endói a cabeça. Peraí, é muito lucro, doutor Luiz Miguel? É um salário até bom, hein, doutor? Se eu investir 100 mil, para todo mês ter 5 mil na sua conta sem você fazer nada, é um salário bom não para você viver a situação que o povo já está, né, doutor? Com certeza, com certeza. É um salário seguro, né? E esse rapaz, ele te vendeu o caminhão, tá certo? Que era a fonte de renda dele, e recebendo R$5.000 por mês, era um salário, entendeu? Ô, doutor, eu queria perguntar ao senhor, e alguém da liderança da Assembleia de Deus vai ter que ser ouvido aí? Pastor Ailton, outros vão ter que ser ouvidos ou não? Olha, na minha peça que eu coloquei na delegacia, eu chamei o pastor Ailton, ele como pastor presidente, certamente ele tomou conhecimento disso, poderia evitar, porque previamente ele sabia disso, isso aí correu no seio da igreja, todo mundo investindo. Logicamente, essas pessoas que investiram, e o próprio Bruno, contribuía com os dízimos. Então, para o pastor, o importante era o dízimo gordo. Você vê que foram ao total desses investidores, foi 900 milhões de reais. Muito dinheiro, meu amigo. É muito dinheiro. Mais de 3 mil pessoas investiram aí nessa pirâmide financeira. E os cabeças já estão presos. Contas bloqueadas, aí passou para um terceiro, esse terceiro que comprou também raspou lá e passou a empresa, essa Nasca, para a avó dele, que tem 77 anos. Quer dizer que a tramóia foi feita de um jeito que quem investiu perdeu. Ô, doutor, e eu queria aqui com o senhor é muito experiente nessa área aí. Veja só, doutor, para as pessoas aqui entenderem e não cair nessa. Preste atenção, quando você vê oferecendo juros acima de 2%, 3%, já desconfie. E o que é complicado. É complicado, viu? É complicado. E outra coisa, doutor, para pegar credibilidade, né, doutor? Os primeiros depósitos, ele vai fazer. Um exemplo, você deposita 100 mil na minha conta. Se eu devolver 5 mil a você, eu ainda tenho 95 mil reais seu aqui comigo. E nisso aí, você vai passar para as outras pessoas. Olha, tá pagando, viu? Eu investi 100 mil lá, ele já depositou mais 5 aqui. Nisso aí, outra pessoa vai investir. Aí ele continua pagando aquela ainda. Olha, tinha 100 mil, paguei 5, ficou com 95 na minha mão. Eu pago mais 5, ainda tem 90. E ali vai passando. A outra que investir, olha, ele tá pagando a mim também. E assim ele vai juntando. Quando chega, né, doutor, desse jeito que funciona, quando chega, os primeiros eles vão pagando, irmão. Se ele não pagar, perde. Eles vão ganhar pouco dinheiro. Então, entendeu? Eles vão fazendo isso. E aquele dinheiro que você está investindo, ele vai distribuindo para a conta de laranja. Na conta deles, eles nunca vai deixar nada, meu amigo. Quando a polícia bloqueia a conta, tem lá R$10, R$20, R$5. Aí depois, quando ele pega a confiança e a credibilidade de muita gente que tem muito dinheiro investido, um dinheiro para ele viver a vida dele tranquilo, em paz, sem se aperrear para nunca mais trabalhar na vida dele, sabe o que ele faz? Faliu. Acabou-se, deu errado. Não é assim, doutor, que funciona? É verdade, é assim, não tem. Por isso que chama-se pirâmide financeira. Por quê? Porque você, no começo, você fica pagando. Como você deu um exemplo aí, 100 mil reais, aí entra um investidor de 100 mil, no próximo mês eu 5 mil, aí entra outro, mais 100 mil, aí eu mais 5 mil. Quer dizer que a base vai ser muito larga, muito dinheiro, a pirâmide não vai afunilando no seu vértice. Então, quando chega lá em cima, que não tem para onde mais, aí o cara puxa o tapete, que é a base piramidal, e o restante que se perca, tenha o prejuízo. Na verdade, funciona dessa forma. E coloca lá, né, doutor? O investimento é errado, você perdeu. Aí muita gente, como todos os investimentos, pode dar certo e errado. É diferente, meu irmão. Você investir num fundo imobiliário, você investir em uma coisa ou outra e ali dá errado. É completamente diferente.
Ali já tá te alertando, já tá falando. Esses caras, quando vem conversar com você, meu irmão, ele não vai dizer que você vai perder seu dinheiro, não. Ele vai estar se oferecendo lucro, meu amigo. Não é, doutor? O Bruno Guerra, ele, por ser genro do pastor Oscar Dantas, ele utilizava, logicamente, essa credibilidade maior, que tratava-se de tesoureiro da igreja. Quem é que vai... Né, desconfiar de um cara desse? Um homem de total confiança da direção da igreja, o homem que cuida do patrimônio da igreja, do dinheiro da igreja, do caixa da igreja, é que vai deixar de acreditar. Agora, ô doutor, uma coisa aqui que eu quero perguntar ao senhor também aqui. Agora, tinha alguém ali passando informações para esses camaradas sobre as pessoas lá que tinham uma condição financeira boa dentro da igreja, através daquele velho nome no envelope do dízimo, ou o dízimo do cara é muito gordo, o cara diz, olha, aquele ali tem dinheiro, o dízimo dele é gordo, viu? Aquele ali e tal e tal. Tem alguém passando essas informações? Será, doutor? Tem. Inclusive, Eric, o delegado pediu a gente para não divulgar muito, por conta das investigações aí que estão ainda sendo ouvidas várias pessoas, para que não alertasse. Está entendendo? Por quê? Certamente, esse repasse de pessoas de poderio dentro da igreja era repassado pela direção da igreja, que é quem recebe esses dízimos altos. Então, ele ia na pessoa certa. Por exemplo, o empresário da igreja, ele ia lá, oferecia. Aí o empresário dizia, poxa, a direção da igreja tem o tesoureiro, é uma coisa de credibilidade, então eu investia. Teve um empresário que investiu R$1 milhão. Veja bem, R$1 milhão, dá a ele R$50 mil livre todo mês. Veja, então se ele pagasse 10 meses a esse empresário de 50 mil, ele ainda ficava com R$500 mil. E atraía mais pessoas, E atraiu. O empresário já, por sua vez, chamava outro. E esse chamava outro. Eu sei que é coisa dentro da igreja. Tem muita gente rica. E esse pessoal ia e ficava oferecendo esse investimento, e a pirâmide crescendo, chegava um ponto que a pirâmide ia cair, como caiu, e essas pessoas estão presas. Essas pessoas estão presas hoje. Os 3 sócios, o Marcelo Arantes, o Rogério Vieira e o Maurício Volpato. E esse daqui, doutor, envolvido, ele pode ser preso também? Pode ser preso, como qualquer um que estava fazendo esse tipo de crime, né, Eric? Não sou doutor, entendeu? E agora, doutor, essas pessoas que foram lesadas, para tentar reaver esse prejuízo, como é que faz, doutor, agora, doutor? Olha, eu estou entrando com ação civil, pedindo bloqueio, tá certo, das contas dessas pessoas, que possivelmente não tem mais nada. Eles não botam esse dinheiro nas suas contas pessoais. Isso aí está no nome de terceiros, está no nome de parentes. E a gente vai tentar ver se quebra o sigilo bancário de parentes também. Está entendendo? Porque, olha, se tiver alguma alegação desses investimentos passando para a Igreja Assembleia de Deus, porque o dízimo certamente eram pagos, como uma quantia alta, era pago via Pix ou via TED. E imagina, a igreja, o delegado quebrando esse sigilo bancário e vê a ligação desses caras passando para a Assembleia de Deus. Vê que rolo vai dar isso daí. Vai dar problema. Porque isso aí era uma captação. Ele captava esse pessoal de dentro da igreja. Não era fora da igreja, não. Todos esses investidores que perderam dinheiro eram membros obreiros da Assembleia de Deus. Quer dizer, que é algo fechado, algo constrito ali no seio da igreja. Quer dizer que a membresia da igreja, certo? Ficava fazendo essa divulgação através de obreiros, pastores, diáconos, auxiliares, evangelistas, e a coisa ia tomando uma proporção que, basicamente, toda a igreja que tivesse dinheiro estava investindo. Entendeu? As pessoas estavam... Eu vou dizer um negócio aqui a você aqui, viu? Eu sei que muita gente até não gosta do nosso trabalho aqui, a gente já levou alguns processos aqui, e o doutor Luiz Miguel, graças a Deus, aí sempre, primeiramente Deus e ele aqui, Deus usou a vida dele e deu sabedoria a ele, né? Tem um ótimo escritório aqui,
Eu peço a quem se sentiu lesado, que esteja ouvindo você nesse momento, procure a Delegacia de Combate ao Estelionato, lá em Afogados, o prédio da antiga Souza Cruz. Vá lá, procure o delegado Everaldo e conte seu caso, abra um BO e o delegado já tem um inquérito aberto, o delegado simplesmente vai ouvi-lo e vai tentar ver se esse dinheiro é devolvido, entendeu? O delegado está lá à disposição, a gente tem já esse inquérito aberto. A minha notícia crime foi simplesmente aderida a esse inquérito. O delegado disse, olha, já tem 4 vítimas, o seu cliente vai ser a 5ª vítima, mas a gente já está com o inquérito aqui, já tem várias pessoas a serem ouvidas, certo? E a gente vai apurar o caso. A gente está em fase de investigação. Pronto, eu vou dizer aqui para as... Pode falar. Eu vou falar aqui para as pessoas aqui, olhe, você ficar chateado comigo, não me ouvir, tudo bem, tá tudo certo. Vou dar só um conselho a você, tá certo? Pela experiência que eu tenho, o doutor Luiz Miguel tem muito mais experiência do que eu. Vou dizer uma coisa para você, evite colocar seu nome em envelope, em caderno de dizimista, enquanto você invite, para lhe proteger, tá bom? Porque você não sabe quem que tá ali, não. Olha, você vai, bota seu nome aqui no envelope de um dízimo, aí você dá um dízimo de R$1.000, o cara diz, olha, ganha 10 mil. Caramba, o dízimo desse cara é 50 mil reais, quanto é que ele tá ganhando? Compreendeu como é que é? Depois, sempre tem um pilantra ali no meio, vê aquilo ali e já passa para essas qualidades de gente aí, entendeu? Aí ele mira e já vai na pessoa certa. Ele não vai procurar eu para investir. Vai investir o quê? 10 conto? Ele quer 10 reais para investir aí, meu irmão? Eu invisto. Você 10, você 50 centavos todo mês na minha conta. Ele não vai, né, doutor? Então, o dízimo, eu já acho um absurdo. Mas vamos lá. Você que quer dar. Ele não diz que é de Deus? Então, quem tem que saber quanto você deu não é Deus. Não é ele que tem que saber se o seu dízimo é de 1.000, que é de 10 real, que é de 20, que é de 5. E diante de tudo isso, ainda vocês continuam dizimando, meu irmão. Pastor bilionário, cheio de dinheiro, com tudo bom e do melhor, as pessoas levando um golpe atrás de golpe dentro da igreja, e vocês ainda continuam aí. Essas mesmas pessoas que estão lesadas também vão continuar dizimando e ajudando isso daí, meu irmão. Essa igreja tem revelação de tudo. Tem revelação de tudo essa turma aí, só não tem revelação que tem uma pirâmide financeira sendo aplicada ali dentro, enganando os irmãos. Ninguém tem revelação para isso, não é? E muitos que sabiam disso, que nem o doutor Luiz, muitos sabiam disso. Olhe, comendo sua cabecinha por fora, sua pontinha também, olhe. Ou não é verdade, doutor? É verdade, não. Uma aplicação de um golpe desse, com a proporção que já se tomou, é impossível a direção da igreja não saber. A igreja só sabia, logicamente, porque, imagina, você vai investir R$1 milhão. Você fala, pastor, isso aqui é seguro, eu vou fazer esse investimento, se eu acho que é seguro, mas é o genro de Oscar Dantas, que é uma pessoa da minha total credibilidade. Quem não vai investir? A pessoa vai investir porque por trás daquela credibilidade tem o nome Assembleia de Deus. Eu acho até, se for buscado, através dessas investigações, alguma ligação com a igreja com certeza vai ter que pagar. A cada uma das vítimas, a igreja vai ter que pagar. Entendeu? Se conseguir fazer esse elo, a igreja não vai ser eximida da responsabilidade penal. Ela vai ter que ressarcir. Entendeu? Porque aí... Porque muita coisa foi praticada lá dentro, né, doutor? Muitas coisas foram aplicadas lá dentro, né? E se as pessoas estão sendo investigadas quebrando o sigilo bancário, comprovar que essas pessoas pagavam o dízimo através dessa captação, a igreja é responsável. A igreja não se completou também no sistema, então é responsável também. Entendeu? Olha, doutor, a gente vai acabar aqui. O senhor tem os seus compromissos, suas coisas aí, viu? Compromisso, e de 15 horas eu estou lá com o Rafner no Voo da Coruja. Ainda hoje. Eu vou dar uma... Eu queria... Tem várias pessoas ligando para mim. Tá certo. Eu queria que o senhor aí desse um conselho para essas pessoas
para ajudar elas a não caírem nesse golpe? O que o senhor pode deixar para essas pessoas que têm um dinheirinho, que tem uma coisa ou outra, e vê isso daí, cresce o olho, pensa em investir? O que o senhor pode deixar para essas pessoas, para elas não caírem nesse golpe aí, né, doutor? O que eu tenho a dizer para essas pessoas vítimas, membros, obreiros da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, é que não acredite nessa vantagem que eles oferecem, nessa prosperidade que eles oferecem, porque tudo isso é falácia, tudo isso é mentira. Quem concede e paga dízimo, alto ou pequeno, seja lá o que for, 10%, 15%, 20%, pode ter certeza, ele vai ficar mais pobre e o pastor mais rico. Então, só quem prospera é a direção. Você pode ver a direção, os diretores da igreja, tudo ganhando salários milionários, certo? E a membresia passando fome. Então, a gente vê aí que tudo isso é falácia, eles usam a palavra de Deus para enganar o povo. Tem pastor aí que vai dizer que o gás vai acabar, que o salário vai diminuir. Tudo isso é mentira diabólica. Está entendendo? Diabólica, é mentira diabólica. Está entendendo? Então, não acreditem nessas palavras, não acreditem. São palavras ditas em público como uma encenação teatral. Não acreditem. Peço a vocês, não acreditem. Quem foi lesado, se sentiu lesado, procure a delegacia de combate ao estelionato. Fiquem afogados. E chegue lá e diga que foi lesado dessa forma, por quem lhe lesou, quem indicou, diga tudo, porque dessa forma a gente vai tirar esse câncer da igreja, que esse pessoal fica utilizando o nome da igreja para bacular a igreja, a própria igreja. São pessoas, são falsos pastores, são, na verdade, são cães devoradores, não amam a igreja, certo? Pelo contrário, jogam o nome dela na lama. Então, essas pessoas destituídas de qualquer credibilidade estão na direção da igreja, mentindo para você no púlpito, dizendo que você pague o dízimo, senão vem o devorador, vem o migrador, seja lá quem for. Não acredite. Em vez de você pagar dízimo, compre uma cesta básica e dê ao irmão que está passando fome. Não deixe de comprar seu remédio, pagar sua luz, seu aluguel para pagar dízimo, não. Esse dízimo vai diretamente para o bolso dos pastores, acredite nisso. Tanto é que está aí essa pirâmide financeira, o pessoal enganando e cada vez mais enriquecendo às custas dos membros da igreja. Infelizmente, essa palavra que eu tenho para dizer, Eric. É verdade. Sabe o que é triste, doutor? Vou desabafar aqui o senhor, para a gente encerrar. Sabe o que é triste? Você vai para a igreja, acreditando que, né, não vamos generalizar aqui, vai ouvir a palavra de Deus. Aí o cara te engana, come todo o teu dinheiro que tu tinha guardado durante toda a tua vida. O cara desvia o dinheiro, limpa a conta, limpa tudo, você fica na merda, na miséria. Se você denunciar, você está se levantando contra o ungido de Deus, você é o errado, você está errado e você tem que perdoar. Esses caras vão presos, meu irmão, mas esse cara tem muito dinheiro. Rapidinho, esses caras estão soltos. Estão soltos. E o seu dinheiro já era. Já era. E eles estão soltos. Agora, eles vão se aproveitar do dinheiro que ele tem guardado na conta de laranja e fica por isso. E se você perder a cabeça e fizer um mal a ele, você vai pra cadeia. Compreendeu? A única forma de se proteger, isso é que o doutor Luiz Miguel falou aí, e você pula fora desses negócios aí. Irmãozinho, eu sempre disse a você, não existe Coca-Cola de graça no deserto, meu amigo. Você tá no deserto. O mundo que a gente vive é um deserto. Então fuja dessas vantagens. Não existe. Sabe o que Jesus disse? Vai comer só do teu trabalho. Não tem vantagem para ninguém. Quando você vê uma vantagem, pule fora. Doutor, obrigado. Fique na paz de Deus. Muito obrigado aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.